Quem é o Tadala Fellas, um pouco da história dele e esse movimento dele agora, porque que pegou todo mundo de surpresa, né? Até pouco tempo eu não sabia quem era esse personagem, Tadalafella. E eu tive as minhas redes sociais inundadas com informações sobre ele, e provavelmente até você também teve, né? Ele causou um reboliço no mundo fitness, principalmente porque ele começou a produzir conteúdo adulto voltado para o público gay, o que causou uma revolta dentro do seu meio ali de amigos extremamente heterotops. E esse é o nosso react de hoje. Vamos saber um pouco sobre essa transição dele de pessoa padrão, nível maromba, para o mundo LGBTQIAPN+. Se você não é meu inscrito, já sabe, né? Se inscreva, ative o sininho. Toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. Um beijo e venha comigo. Então, o Tadala Fellas, ele é um camarada que apareceu nesse nicho nosso maromba, né? Nesse nicho ficha, sabe? Por volta de 2016, 2017. E com... Chama Tadala Fellas porque na época ele criou um produto à base de Tadala Fila. Entendeu? Ah. Que os marombeiros começaram a usar como pré-treino. É uma dose baixa que ajuda na vasodilatação, e ele começou a aparecer no canal do Toguro, e aí na época ele começou a viralizar porque ele tem um comportamento muito peculiar. A gente consegue ver uma tristeza, né, no olhar desse cara que tá falando dele. Provavelmente é um ex-amigo. Assim, bem extravagante, digamos assim, bem diferente. E ele fazia muito conteúdo de parkour, né, essas manobras radicais aí em centro urbano. Ele também sempre fez muito exercício, né, levantamento olímpico, essa parte mais voltada para esse tipo de exercício de força. E ele sempre teve essa personalidade diferenciada. Então, assim, ele sempre falou muito, o jeito que ele se expressa é difícil de acompanhar o raciocínio dele, ele fala muito rápido e tal. E ele se tornou um personagem aí conhecido no Brasil inteiro por causa. Vendo os vídeos desse Tadalafella, vou confessar pra vocês que ele não me soa uma pessoa muito mentalmente estável não, viu. E não é só agora, sempre ele teve assim uns comportamentos, uma cara meio, sei lá, viu, meio de quem tá fora da caixinha. Esses vídeos dele fazendo coisas arriscadas, por exemplo, pegando uma faca e colocando no pescoço até quebrar a lâmina, Nossa. furando fruta com o dedo, quebrando o coco com a cabeça. Então ele viralizou fazendo esse tipo de conteúdo. Teve uma vez que que ele foi fazer parkour num viaduto, acho que é lá da Liberdade, e caiu, e a galera ficou pensando se ele tinha se machucado, morrido, né? Ficou Teve essa. tempo. Gente, se vocês colocarem lá no Insta, digitar lá, Tadalafila, vocês vão esse vídeo, ele andando na muretinha de um viaduto e ele simplesmente desequilibra e vai de arrasta. Graças a Deus não aconteceu nada grave com ele. E aí fico alerta, né, crianças, não façam isso em casa. Um vídeo, cara, que ele pegou uma placa assim, ó, Outra um, um, loucura, um, um vidro, né, de de porta de a carro. prova de bala, né, blindado de carro, e o cara deu um tiro nele a queima-roupa. Nossa. Ou seja, Também tem Você no atravessa? Insta esse esse vídeo vídeo. Que dele. loucura. Esse vídeo dele viralizou muito. Ele pegou um vidro assim de um carro blindado e mandou o cara dar um tiro e não aconteceu nada, né? Ele tá vivo ainda, mas ele é corajoso, cara. Ele, da Lafelas, a morte tem medo dele. Então sempre Exato. foi esse o conteúdo dele. E agora, começo do ano, o que que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, A tristeza no olhar. ele tava meio, digamos assim, sumido das redes sociais no sentido de vocês devem entender, né? Vocês entendem de rede social, assim, os influenciadores têm altos e baixos. Sim. Então, quando o influenciador ele tá um pouco mais embaixo, digamos assim, que ele não tá aparecendo tanto em evidência, ele começa a buscar novas maneiras de entrar em evidência, né? E aí ele optou por abrir um privacy. E quando ele abriu o privacy, ele até me falou no WhatsApp para fazer notícia sobre isso, só que eu falei, cara, não tá acontecendo nada, você só abriu um privacy. Eu falei assim, eu vou fazer notícia que você abriu um privacy, você não vai. E sobre isso eu fico me indagando. Não é algo que acontece só no Brasil, não. Eu tô nos Estados Unidos e eu também fico chocado. Todos os adolescentes, praticamente, hoje em dia, têm um privacy, têm um OnlyFans. O Brasil também tem esse fenômeno. As pessoas elas estão indo muito pro mundo da pornografia. Isso é muito triste. Aí eu meio que ignorei, assim, deixei pra lá. Só que aí ele foi lá e resolveu gravar com o Rafinha Durateston, que é outro cara do meio maromba.
que também viralizou quando abriu um privacy, porque ele foi fazer um privacy. E, cara, ele é um cara que entendeu o jogo. Que é o quê? Você, quando você faz uma coisa dessa, você tem que estar sempre fazendo novidades. E o Rafinha viralizou de verdade quando ele fez um vídeo com um cadeirante. E esse menino, esse Rafinha, ele é André Surak masculina. Porque é cada fanfic que esse cara cria. A maior de todas é que todo mundo que grava com ele vai pro hospital porque saiu de lá, sabe, todo acabado. Porque esse homem, ele é sabe, o bambambam bam, bam das galáxias. Só que quem vai lá e assiste o conteúdo dele, vê que não passa daquela frase pequenas empresas, sabe? Aquela decepção. Então, é mais marketing do que qualquer outra coisa. Só que esse pessoal, pelo que eu entendi, eles fazem muito bait. Ou seja, dá a entender que no vídeo é uma coisa absurdamente pesada, E na mas hora, quando o pessoal assina, não assinei nada não, tá, gente? Tô falando de relatos. fica uma observação, né? Bobo de quem gasta dinheiro assinando. Se hoje em dia você dá um Google, você vê tudo. Às vezes você nem digita lá procurando e você se depara com o vídeo no X. E aí o Rafinha Durateston, como ele é esperto, sabe que o Tadala Felas é um cara diferente. A partir do momento que o Tadala foi Ó, fazer diferente um dele. privacy, ele foi fazer essa collab. Aí começou a confusão. Aí o pessoal começou a associar ele a esse tipo de conteúdo. Aí ele começou a fazer vídeo respondendo os haters, falando que tá ganhando muito dinheiro, que é bom. Mas o problema que eu entendi e vi é que os amigos héteros dele, aí eles ficaram chateadinhos quando descobriram que ele estava fazendo parceria com homens. Enquanto ele tinha só um perfil no Privacy, para eles estavam tudo bem, sabe? Porque eles não sabiam que ele iria gravar com homens. Pensaram que era só com mulheres. Com mulher não tem nada, mas a partir do momento que ele começou a interagir com homem, aí o mundo dos marombas acabaram. E não sei o quê. Aí depois, enquanto o Rafinha parece que leva muito mais na esportiva, o Tadala depois começou a aparecer com as caras meio depressiva. E aí Então, o pessoal começou a ver que ele tá Gorgonoide, meio arrependido, entendeu? Gorgonoide, o que me espantou mesmo foi isso. A cara dele tava muito diferente, né? Meio para baixo, meio. Não sei se é envergonhado, mas constrangido falando da coisa. Não Acho tava que é com aquela ressaca animação moral, do né? jeito dele, né? De falar. Gente Pode ser estranha. Exatamente coincidência. igual. Mas o pessoal realmente comentou sobre isso. Exatamente. Ele deixou claro que é pelo dinheiro. Quem vê sim pensa que a pessoa tá passando fome, né? Tava lá no meu grupo do WhatsApp, aí os caras mandou um vídeo assim: briga briga no A no Smart estacionamento Fit. da Ironberg. Ai. Aí você abre de curioso, né? Aí você abre de curioso, aí tá lá um vídeo. Tá lá a peça Aí tem um vídeo de. E teve muita zoação no mundo maromba e parece que ele não gostou muito dos comentários, né? O Cariani chegou a falar que era pipi de criança. de criança, alguma coisa assim. Mas também tem aquele boato, né? De que quando o cara foca muito na academia, foca muito no corpo, é porque tá faltando algo nele. E geralmente é aquela torneirinha lá que é pequenas empresas. Mas ele ficou chateado mesmo com as críticas. Ele tá chamando as pessoas de hipócritas. Né? Ele tá falando que todo mundo é hipócrita. Só que eu vou dar um exemplo que eu falei com ele, ele veio falar comigo no particular. E a gente ficou discutindo tipo assim, quase uma hora discutindo no WhatsApp, eu explicando o ponto dele. Eu falei com esse cara, eu gosto de você, eu não perdi admiração por você. Só que eu não acho isso bacana. Não é por causa disso que se invalida tudo que você já fez na vida. Tá entendendo meu ponto? Eu falei com ele assim, cara, igual eu dei um exemplo pra ele que ele ficou muito ofendido. Vou explicar pra vocês aqui. Tá. Ele pegou e falou assim, pô, você falou lá no seu vídeo que não gostaria, por exemplo, que minha filha aparecesse num histórico seu. Eu falei, claro que não. Não tô falando por causa de você. Porque a partir do momento que você começa a produzir um conteúdo desse, você vai atrair um público que tem interesse por coisas estranhas. Eu não vou querer que você venha na minha casa, faz um story e aparece a minha esposa e, por exemplo, a minha filha, de 3 anos. Tipo, não tô te acusando de crime nenhum. Mas a partir de agora, eu não quero mais
que as pessoas que são importantes para mim têm esse tipo de exposição. E, cara, e quando você toma uma atitude dessa, você é adulto, né? Então, assim, toda atitude tem uma consequência. Igual eu falei com ele, cara, eu não acho que você é uma pessoa ruim. Eu acho que tem coisas muito piores para fazer do que isso que você está fazendo, mas você tem que aceitar que as pessoas, as marcas, as empresas vão se afastar de você. Beleza, tá ganhando dinheiro pra caramba? Tá ganhando. É o que você tá falando. Pô, ganhei em um dia o que eu não ganhava em um mês de patrocínio. Isso pra mim é preconceito puro, velado, sabe? Mas é porque o problema dele é que o cara começou a produzir conteúdo com homens gays. Porque se fosse com mulheres, ele não teria esse tipo de pensamento. Só que ele não tem coragem de escancarar isso. O Tadala, ele fez um vídeo e ele postou um vídeo antigo com as meninas que são gamers, sabe? Aquelas meninas que fantasia de anime e tal. Sei, sei. E ele postou Cosplay. esse vídeo antigo. E lá no meio dos comentários, as meninas estavam xingando ele, porque no vídeo tava dando a entender que ele tava produzindo conteúdo com elas. Porque ele postou e não falou nada, né? Pois Então é. fica parecendo que vai acontecer alguma coisa ali para você assinar o privacy dele, que você vai ver algo mais. E as meninas mandando ele apagar, porque não tinha nada disso. Nessa eu até entendi ele. Ele fez um comentário e falou assim: pô, velho, na época essas meninas já produziam conteúdo adulto e meio que me usaram. Agora eu tô devolvendo. Então nessa aí foi até tranquilo, digamos Ah, assim, ou seja, chumbo trocado. É. Só que aí ele pegou e postou um vídeo com o Léo Stronda, antigo também. E o Antigo. Léo Stronda nunca usou ele dessa forma. Aí o Léo Stronda foi lá e comentou: mano, apaga esse negócio aí. E ele deixou por mais de um dia. Aí o Léo Stronda depois fez outro comentário ameaçando ele de processo. Aí ele apagou. o falso E moralismo, né? basicamente foi isso. E aí ele começou a falar do Léo Stronda como se o Léo Stronda fosse hipócrita, porque, pô, o Toguro produzia conteúdo lá na Mansão Maromba, lá altamente duvidoso, né? Ou seja, teve uma época realmente na Mansão Maromba que fazia vários conteúdos assim, um pouco mais apelativos, digamos assim. Flertando com o erotismo e o pornô É, leve. exatamente. Então, assim, não pode ser, nesse ponto, não pode ser hipócrita, né? O Toguro teve uma época lá que na Mansão Maromba, na época da pandemia, cara. É óbvio, eles não querem associar a imagem deles com uma pessoa que produz conteúdo gay. Isso é muito notório, sabe? Eles só não sabem como dizer isso, porque eles são personalidades e não querem perder também a audiência desse público que gosta de observar, de cultuar esses corpos padrões bonitos, né? Eles só não conseguem ser sinceros, mas nas atitudes e nas falas fica muito óbvio. Acabamos aí com E o elas, né? Tadala Felas quer dizer o seguinte: pô, você virou amigo do Toguro por interesse, que agora vocês são da mesma marca, mas você tá criticando. Aí eu até falei: pô, mano, você tá. O Toguro não pegou um vídeo do El Stronda vendendo pra dar a entender que eles vão gravar conteúdo adulto, né? Então Tá vendo? Eles estão com tem um medo de abismo de associar as diferença entre imagens, né? as duas situações, né? Eu sempre comento com as pessoas. Quem grava esse tipo de conteúdo tem que ser extremamente corajoso ou corajosa, porque vai ter julgamento da família, julgamento dos amigos, e lidar com isso é muito complicado. Quando você não é famoso, tudo bem. Igual esse menino aí, ele é famoso, além dos amigos, tem todo o julgamento da sociedade. Pra ele é complicado, né, principalmente porque os amigos dele são todos famosos. E, obviamente, por serem héteros, por serem do mundo fitness, a maioria tem cabeça fechada, e o medo maior deles é ser taxado também de homossexuais. Sabe, porque por mais que ele diga ser hétero, ele grava com homens. Então ele tá deixando os amigos dele com medo de ter fama de gays também, caso se associem com ele, o que é triste, né. Não é porque um amigo seu tem uma profissão ruim, que você também será uma pessoa com uma profissão ruim, sabe, dá pra você conviver. E é isso. Se você não é meu inscrito, se inscreva, ative o sininho. Toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. Um beijo e vem comigo.